Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nicolas Oliveira, eu sou fotógrafo e no tutorial desta semana eu vou ensinar para vocês como recortar e fazer este efeito nas suas imagens, e para isso eu usei esta foto como referência. E aqui eu tenho a minha foto, tá? Uma imagem que eu vou trabalhar em cima. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, eu vou trabalhar os níveis, tá? Eu vou deixar aqui o Photoshop escolher as melhores configurações, então eu vou clicar aqui em alto. Agora eu vou trabalhar em cima disso daqui. Eu vou reduzir um pouco aqui dos pretos para dar um pouquinho mais de contraste, um pouquinho aqui dos médios. Vou trabalhar um pouquinho aqui também na cor, tá? Ou no balanço de cor. Eu preciso que essa foto aqui ela fique um pouquinho mais quente, um pouquinho mais amarela. Vamos lá. Vou aumentando aqui um pouquinho dos níveis, tá? Observem que eu tenho ciano para vermelho, magenta para verde, amarelo para azul. Então, como eu quero ela um pouquinho mais quente, eu vou jogando aqui entre vermelho e amarelo e vou vendo os níveis disso aqui. Aqui no magenta eu posso jogar aí um pouquinho para ver como vai ficar. Vamos lá, um pouquinho de magenta, talvez. Não, vou deixar no 0 aqui no magenta. Perfeito. Vou achatar essa imagem, Ctrl Shift Alt E, só para achatar todas essas configurações. A imagem original continua intacta aqui. Eu vou agrupar essas duas camadas. Perfeito. Agora eu vou cortar essa imagem para ficar mais ou menos parecido com aquilo lá. Então, pessoal, lembrando que referência é para ficar parecido, tá? Não é para ficar igual, não é para ficar idêntico. Ok, um pouquinho aqui. Perfeito. Ótimo. E agora, pessoal, vou cortar essa imagem, tá? Eu vou usar aqui a ferramenta laço. Vou deixar a difusão aqui em 1 pixel, tá? Eu vou fazer uma seleção bem simples e vou fazer aqui rente à borda, tá? Bem simples, eu vou acelerar aí e vocês vão acompanhar. Pronto, pessoal, feita a seleção, eu vou criar uma máscara, tá? E já vou criar aqui também, vou clicar em Ctrl, selecionar, vou criar uma nova camada e já vou preencher isso aqui com 50% de cinza. Então vou clicar Shift F5, vou selecionar aqui 50% cinza, deixar a opacidade 100% e o modo aqui já vou deixar em overlay ou sobrepor, ok? Pronto, vocês observam que o modo de mesclagem não valeu, mas eu vou selecionar aqui, ó, overlay ou sobrepor. Pronto, Ctrl D para te remover essa seleção. Essa camada aqui ela vai ficar intacta. Não, bom, vou trabalhar logo em cima dela aqui para vocês verem. O que eu quero trabalhar nessa camada aqui é a cor dos meus olhos, tá? Então vamos lá. D para ficar preto e branco aqui, tá, pessoal? A cor de cima é de baixo. X para trocar para branco. Vou diminuir um pouquinho esse pincel aqui. Observem que o fluxo aqui está em 10%, tá? Eu vou deixar assim. Eu vou pintar aqui em cima do globo ocular, um pouquinho em cima da íris. Aqui a mesma coisa. Certo? E o que eu quero dar destaque aqui, pessoal, é o brilho dos olhos, tá? Isso aqui faz toda a diferença, pessoal, quando a gente
quer humanizar uma imagem, tá? Nesse meu caso, eu sou humano, né? Mas se você está fazendo uma ilustração, essa luz aqui, ela humaniza, tá, o seu personagem. É importante. Vou aumentar um pouquinho o fluxo. Vou só pintar mais um pouquinho aqui nesse brilho. Ok, vou criar uma camadinha extra aqui, só para passar o branco. Vou diminuir o fluxo para 30%. E vou só criar um brilhozinho extra aqui para ficar igual. Vou clicar aqui, selecionar o modo de mesclagem, iluminar. Pronto. Vou voltar aqui na nossa camada de cinza, colocar o fluxo em 10%, selecionar a cor preta e vou pintar aqui nesse halo aqui que eu tenho nesse olho, no meu olho. É estranho, mas é natural. Vamos lá. Diminuir um pouquinho o pincel. E eu vou pintar aqui em cima para tentar fazer o mais natural possível. Pronto. Agora aqui, pessoal, eu vou criar uma nova camada. Não, vou fazer melhor. Eu vou criar uma camada aqui embaixo. Vou criar uma camada de cor sólida, tá? Aqui, ó, cor sólida. Ok? Vou selecionar aqui um tom de azul. Bom, eu marquei aqui a cor hexadecimal. O hexadecimal está aqui, tá? E eu vou digitar aqui. Ótimo. Vou criar uma nova camada de cor sólida com outra cor aqui. Vou também selecionar novamente o hexadecimal aqui. Perfeito. Vocês podem notar que tem uma máscara aqui, né? Então, sempre que a gente quiser, clica duas vezes aqui e você pode fazer alteração na cor, tá? Com essa máscara aqui selecionada, eu vou aqui na ferramenta de seleção elíptica, vou criar aqui em volta aqui da minha cabeça, ó, pegando um pouquinho no tronco, né? Vamos lá, vou corrigir isso aqui, né? Fazer melhor. Isso, perfeito. Vou preencher isso aqui com a cor preta, certo? Remover essa seleção. E agora eu vou aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vou criar ali uma vinheta, tá? Atrás da minha cabeça. Perfeito, observem que criou uma vinheta, tá? Poderia fazer isso de várias maneiras, mas a opção que eu escolhi foi essa, que fica muito bom. Feito isso, pessoal, nós vamos iniciar trabalhando com o pincel que nós criamos na aula anterior. Clica aí no card acima que você vai ter acesso a essa aula. Então, eu criei aqui uma nova camada e clico aqui no pincel, vou aqui na minha biblioteca de pincéis e aqui está o pincel que nós criamos na aula anterior. Observem ele ali. Vou selecionar a cor para esse pincel. Também gravei a cor hexadecimal que eu quero para ele aqui, ó. Vou digitar e vocês podem pegar, tá bom? Observem aqui. Ok. Diminuir um pouquinho o tamanho dele. Então vou pintar aqui. Mais uma vez aqui. Mais um pouquinho aqui. Vou selecionar o modo de mesclagem. Linear Dodge. Ok. Vou criar uma camada aqui acima da máscara aqui. Vou pintar aqui. Vou diminuir um pouquinho ele de novo. Vou pintar bem aqui.
ok? E outro pouquinho bem aqui, avançando um pouquinho para cima do meu pescoço aqui. Pronto. Também vou selecionar o modo de mesclagem, Linear Dodge. Vou criar uma nova camadinha aqui e vou clicar aqui na ferramenta de gradiente circular aqui. Vou criar um pequeno gradiente em cima da minha imagem aqui. Ótimo, mais um pouquinho maior, quem sabe. Isso, perfeito. Vou selecionar o modo de mesclagem. Opa! Linear Dodge. Perfeito. Ok. Próximo passo aqui, pessoal, é fazer o halo que fica em volta da minha cabeça, aqui em volta da minha seleção. Então eu vou vir aqui em adicionar estilo de camada. Vou clicar aqui em sombra projetada. E a cor é a mesma que eu usei para o pincel, tá? Feito isso, eu vou selecionar aqui o modo de mesclagem para Linear Dodge. Vou só tirar a distância aqui e vou trabalhar aqui no tamanho e na dispersão desse efeito. Um pouquinho mais. Isso, perfeito. Ok? Vou diminuir aqui. Vou criar uma nova camada aqui, porque eu ainda quero trabalhar um pouquinho aqui atrás dessa área do meu pescoço, tá? Vou selecionar o meu pincel, ou selecionar um pincel redondo aqui, com uma boa difusão. Vou pintar um pouquinho aqui com aquele tom azul ali que nós selecionamos. Lembrando que a difusão aqui, ó, continua em 10%. Mais um pouquinho aqui. E aqui, pessoal, o que eu vou fazendo é ao meu próprio gosto, tá? Vocês fiquem à vontade aí para criar, para modificar e fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá? Isso aí é bem livre, nada engessado, pessoal. Lembrando que Photoshop é altamente para você usar muito a sua criatividade. E o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: eu vou clicar aqui na máscara da seleção, vou fazer essa seleção aqui, vou criar uma nova camada aqui em cima, vou selecionar o modo de mesclagem Linear Dodge e eu vou pintar aqui dentro dessa camada, tá? Eu quero que essas luzes que estão aqui atrás aqui do meu pescoço, como se elas tivessem invadido um pouquinho a foto, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho do tamanho do meu pincel e vou pintando aqui, ó. Lembrando que a difusão ali está 10%, tá? Então vou pintando aqui, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vamos para 30%, vamos ver como é que fica. Deu um pouquinho mais de liberdade, né? Foi bem interessante. Eu vou pintando, opa, foi demais aqui. Isso aí, vamos lá. Lembrando, pessoal, sempre que é livre, ok? Não existe regra para o Photoshop, vamos dizer assim. Pintar um pouquinho aqui para cima da cabeça, onde entrou mais luzes, né? Perfeito. Outra coisa que eu vou fazer aqui, aproveitando essa seleção, pessoal, é criar uma camada bem acima aqui e vou com o Shift F5 preencher novamente com cinza, mas dessa vez eu vou selecionar aqui o Soft Light. E o que eu vou fazer aqui, vou selecionar preto D para ficar preto e branco aqui.
Vou selecionar o pincel novamente e vou pintar só nessa lateral aqui, que ela é um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais escura, né? Feito isso, pessoal, agora eu vou criar uma vinheta, tá? Então, vou criar uma nova camada, vou selecionar aqui o agora sim overlay e vou com um pincel bem grande aqui, ó, eu vou pintar onde eu quero que fique essa vinheta. Vou pintando aqui, ó, em volta onde eu quero que fique essa vinheta. Lembrando mais uma vez que ela é bem livre, tá, pessoal? É importante vocês terem liberdade para fazer essa vinheta. Poderia deixar o Photoshop criar uma vinheta, sim. Mas aí ela não seria tão natural, não seria tão freehand, vamos dizer assim. Bom, com essa vinheta feita aí, eu vou diminuir um pouquinho da opacidade dela. Um pouquinho mais. Ok, perfeito. Agora aqui, pessoal, eu vou criar esse efeito aqui de trás, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui é criar aqui um novo documento. Com tamanho 800 por 800 pixels, vou deixar ali resolução de 300. Eu vou vir aqui na ferramenta retângulo, vou criar um retângulo aqui em cima. Pronto, vou criar uma nova camada. Tirar essa seleção. Vou só fazer o ajuste dele aqui. Pronto. Com ele selecionado, um pouquinho mais aqui. Isso, não tem problema. Vamos lá. Com ele selecionado aqui, vou clicar em Ctrl e clicar em cima. Agora eu vou vir aqui em Filtro, Desfocar, Desfoque Gaussiano. Só diminuir um pouquinho dele aqui. Observem que as bordas ficaram um pouquinho desfocadas, né? Eu preciso que ele fique mais desfocada. Opa! Um pouquinho menos aqui. Ótimo, perfeito. É assim que eu preciso. Ok. Ctrl D para tirar a seleção. Perfeito, pessoal. Vou arrastar ele aqui para baixo. E vou criando cópias dele aqui, tá? Com instâncias diferentes, tá bom? Então, vou acelerar aí e vocês vão acompanhando o processo, tá? Agora aqui, pessoal, vou clicar em Filtro, Distorcer, Coordenadas Polares, e ele já está selecionado aqui, ó. Então, só clicar em OK. Vou arrastar isso aqui lá para minha imagem e vou soltar aqui, ok? Bom, a gente observa aí que ele ficou bem em cima, né? Eu vou só arrastar aqui para baixo. Ótimo, aqui é arrastar aqui para debaixo da minha imagem. Vou Ctrl T para poder fazer um ajuste no tamanho disso aqui.
Perfeito. Agora eu vou criar uma seleção em cima disso aqui. Clico com o botão do mouse pressionado o teclado Ctrl. E agora aqui eu vou colocar a cor do pincel novamente, tá? Então, mais uma vez eu gravei a cor hexadecimal dela. E aí é só pintar com essa cor. Ctrl D para tirar essa seleção. E aqui o modo de mesclagem, vou experimentar com o Linear Dodge. Opa, ficou bem forte, né? Quem sabe diminuindo aqui a opacidade. Ok, pessoal, vamos lá na nossa referência. Ficou interessante, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste tutorial. Lembre-se de praticar bastante. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos toda semana. Obrigado, valeu!